Olá! O Assembleia Debate de hoje discute as novas regras para a realização de cesáreas no Brasil. De acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, os planos de saúde só terão que pagar pelos procedimentos se houver uma justificativa médica para a realização da cirurgia. A gestante que, mesmo sem uma necessidade médica, optar por ter seu filho via cesariana, terá que pagar pelo parto. O objetivo é reduzir o alto número de cesáreas no Brasil. Atualmente, no país, o percentual de partos cesáreos chega a 84% na rede particular. Já na rede pública, este número é menor, cerca de 40% dos partos. O assunto é polêmico. Veja na reportagem de Viviane Cesarino. Essa fofurinha toda trabalhada no cor-de-rosa é a Rebeca, que tem um dia de vida. Ela nasceu de parto normal e foi tudo muito tranquilo. E olha que a mãe é de primeira viagem. Foi um parto doloroso, né? Mas foi um parto rapidinho. Eu não tenho do que reclamar, não. A minha mãe sempre me incentivou a ter o parto normal. Os médicos também, né? Tanto por causa da recuperação, tanto por todos os benefícios que tem, né? A Júlia também veio ao mundo da forma mais natural possível. Uma menininha linda de 46 centímetros e quase 3 quilos. É a segunda filha da Jussara, que está, feliz da vida. Cheguei ganhando já, né? Praticamente. Sofri muito não. Doeu, mas ficou tranquilo. Tô bem melhor, pronta pra ir embora já com a minha filha. Só tô esperando mesmo sair os resultados do exame e ir embora. Na maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha, que fica na zona norte de São Paulo, acontecem 600 nascimentos por mês. Pouco mais de 400 são partos normais. O Hospital Municipal, que atende pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, é referência nas gestações de alto risco. E só nesses casos a cesárea é indicada. É tanto cuidado que as grávidas ficam internadas e são monitoradas o tempo inteiro. A gente sempre discute sobre parto. É óbvio que se você falar de parto, qual que é o melhor parto, obviamente que eu vou falar a resposta que eu acho que é a mais adequada de todas. Não existe um melhor parto. Existe um melhor parto para você e para o seu bebê. Ele pode ser normal, ele pode ser cesárea, ele pode ser um parto fórceps. Existem, né, inúmeras técnicas para a gente resolver uma situação, por exemplo, de dificuldade. É óbvio que se eu pegar uma paciente, pegam duas pacientes, elas são clones, uma igual a outra, com o mesmo bebê, o mesmo corpo, tudo igualzinho. Numa paciente eu indico cesárea porque eu quis fazer, porque não tinha uma indicação precisa. E a outra paciente teve um parto normal, é óbvio que a paciente que teve o parto normal, nas condições adequadas, ela vai se beneficiar. Tanto ela quanto o bebê. Porque todo mundo fala da mãe, e a gente esquece que o bebezinho também se beneficia no parto normal, né? Os bebês nascem, por incrível que pareça, assim, num certo sentido, mais saudáveis do que os bebês que nascem de cesarianas sem indicação médica precisa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que mais faz cesáreas no mundo inteirinho. Na Europa e nos Estados Unidos, elas só são realizadas em último caso, para salvar a vida da mãe, do bebê e dos dois. Aqui é comum que as gestantes agendem este tipo de parto na rede privada de saúde, o que faz com que os índices de cesáreas cheguem a 84% na rede particular. Na rede pública de saúde, essa taxa é de 40% e o recomendado pela OMS, 15%. Diante dessa realidade, novas regras foram estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde. A principal delas é a utilização do partograma, um documento, um gráfico que detalha o trabalho de parto. Com ele, é possível saber se as cesarianas são de fato necessárias. A partir de agora, os planos de saúde só podem realizar o pagamento dos procedimentos com o partograma em mãos. Outra medida é a divulgação do percentual de cesarianas por hospital, por médico e por operadora. Tudo para que a mulher tome a decisão do parto normal pelo plano de saúde. Essas regras são muito importantes
mas elas não são suficientes. Nós acreditamos que existiu uma mudança de cultura ao longo dessas últimas décadas, tanto da parte dos obstetras quanto das pacientes, achando que talvez o parto cesárea fosse melhor, o que não é verdade cientificamente. Por quê? Porque o parto normal tem várias vantagens. Quando o bebê escolhe o dia do nascimento, ele provavelmente não é mais prematuro, ele está pronto no termo da gestação. O fato da paciente entrar em trabalho de parto é muito importante para que esse bebê nasça no dia certo. Quando a gente consegue um parto vaginal e ele passa pelo canal de parto, existe uma expressão dos líquidos pulmonares, fazendo com que ele respire melhor ao nascimento e a gente consiga já, inclusive, colocar o bebê para amamentação, logo na primeira hora. A presença das bactérias da mãe no canal de parto também são importantes, temos várias teorias a respeito, e isso propicia a diminuição das doenças na fase adulta. Para as mamães também é super importante o trabalho de parto, porque nós temos a produção de ocitocina endógena que vai facilitar a descida do leite e a amamentação. E com certeza a recuperação do parto normal é muito mais tranquila do que um parto cesárea. A Marisete, que acabou de dar à luz a Yasmin Vitória, esta boneca vestida de princesa e tudo, garante que o parto normal vale a pena. É um pouquinho difícil, dói muito, sabe? É um momento esperado por toda grávida, é um medo de toda grávida passar, será que eu vou aguentar, será que eu vou suportar? E a gente acaba passando por isso, chega na hora, você suporta, você aguenta. Depois de meia hora do parto, você está prontinha para andar, para levantar, para tomar seu banho, para escovar o cabelo, coisa que eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. Mas é muito gratificante, é isso aí. A dor vem, mas a recompensa é melhor, ó. Muito bom, e ninguém duvida, né? E para discutir esse tema importante, o Assembleia Debate recebe vários especialistas. Aqui em nosso estúdio, o Dr. César Eduardo Fernandes. Ele é diretor científico da SOGESP, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Também aqui no estúdio, Silvio Eduardo Valente, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo. Nós recebemos também a Ana Lúcia Kneuk, da ONG Artemis, uma organização que realiza a promoção da autonomia feminina e erradicação da violência contra as mulheres através da garantia de seus direitos. E também temos aqui a Ana Rita de Souza Prata, que é coordenadora auxiliar do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública Estadual. Muito obrigada a todos vocês por aceitarem o nosso convite e participar aqui desse debate. Eu já vou começar logo na ponta de lá com a Ana Rita perguntando: a Defensoria Pública Estadual acha desnecessário o alto índice de cesáreas aqui no país, Ana Rita? A Defensoria Pública, seguindo o entendimento da OMS, entende sim que é exagerado os números de cesárea hoje no nosso país, trazendo diversos prejuízos para as mulheres e para as crianças. Realmente, nesse quesito, a gente não vai discutir, né? Sim. Ainda bem que a Defensoria está do nosso lado, né, do lado das mulheres. Doutor César, qual o entendimento da SOGESP sobre isso daí? É desnecessário esse número, 84% de cesáreas? Nós, como população, como país, como sociedade médica, estamos extremamente desconfortados com esse número. Esse número é um número que não nos envaidece, é um número que nos entristece. Então, acho que temos que nos alinhar para criar as condições necessárias, eficazes, não através do cúmplice que a portaria 368 da ANS se propõe, escondendo os reais motivos, fazendo uma cortina de fumaça sobre essa questão, escondendo os reais motivos para que nós melhoremos esses números. Então, acho que vai haver um consenso entre nós aqui desse descontentamento com os números atuais de cesárea. Precisamos mudar esse cenário. Tem que mudar. O que está não dá para continuar de jeito nenhum. Doutor Silvio, eu vou passar aqui. Doutor Silvio, aliás, também obstetra, né? Mas representando aqui a parte médica da OAB de São Paulo. Parte jurídica. Parte jurídica, perdão, da OAB de São Paulo. Qual o entendimento de vocês sobre esse número, 84%? De fato, eu me sinto até bastante confortável, né, em falar sobre isso, porque aqui eu estou representando a OAB como advogado, mas eu sou médico obstetra há 30 anos e atuo ainda na área, gosto de atuar na área.
E me parece que essa lei põe em evidência uma questão crucial no Brasil, né? É uma distorção realmente o número de cesáreas que existe aqui. Então, acho que foi feita de uma forma um pouco que levou uma certa polêmica, porque da forma como foi colocada inicialmente a lei, parecia que estava tirando a autonomia da paciente que estava optando pela cesárea, o que também é uma distorção. A gente sabe que a gente tem que realmente estimular o parto normal, mostrar para as nossas pacientes, para as nossas clientes as vantagens do parto normal, que indubitavelmente existem grandes vantagens do parto normal em relação ao parto cesáreo, mas também a gente tem que preservar a autonomia da paciente que, mesmo informada das vantagens, opta pela cesárea. Então, no que a gente chama daquela, em linguagem jurídica, a gente chama de vacatio legis, né? Aquele espaço que você tem entre a promulgação da lei, que foi 6 de janeiro, e a entrada em vigor, que foi agora 6 de julho. Houve uma lapidação da norma positiva de encontro a preservar a autonomia dos dois lados, né? Mas sempre com foco de estimular o parto normal, que é uma coisa muito benéfica. Muito benéfica. O que me leva a perguntar aqui para a Ana Lúcia, aqui da outra ponta, como é que vocês analisam toda essa notificação, essas notícias, desde que realmente começou até hoje, agora uma vitória, eu acredito? Uma pequena vitória. Pequena vitória. Das mulheres. A resolução 368 da ANS, ela não inovou, infelizmente, no atendimento. Ela é só o cumprimento de uma decisão judicial, de um acordo, de uma reclamação, uma representação que as mulheres fizeram no ano de 2007, organizados, Artemis não existia, existe uma outra rede de mulheres que atua nesse sentido, a Rede Parto do Princípio. Eles se organizaram entre 2006 e 2007, fizeram, muito antigo, fizeram uma representação no Ministério Público Estadual, chamaram as operadoras de saúde, não houve acordo, o Ministério Público, através das procuradoras Luciana Previtali e Ana Previtali, né, e a Luciana, eu confundi o nome delas, eles propuseram essa ação contra a ANS em 2008. No ano passado, em agosto, nos dias 6 e 7 de agosto, nós tivemos 2 dias de audiência, né, nesse processo, em que o juiz ouviu todas as partes da sociedade. Então, ouviu sociedades médicas, operadoras de saúde, ouviu representantes de classes profissionais, ouviu representantes da sociedade civil, né? E aí decidiu-se... Todos os braços que teriam ligação com aí decidiu-se que teriam 6 meses para propor uma resolução que atendesse às questões que o processo pedia. E o que o processo pedia? O quê? Né? O processo ele pedia a carteira da gestante. Que toda mulher tenha direito à carteira da gestante, a andar sempre com ela, porque assim, qualquer lugar que ela for atendida, tem exatamente o que aconteceu com ela. Como aquela carteirinha de vacinação. Isso. Também o processo pedia que os planos de saúde aceitassem a atuação de enfermeiros, obstetras e obstetrizes, porque já é lei, há regras do Plano Nacional de Humanização da Saúde, que é antigo também, que é da época do Serra, é da época do Serra, que já determinava novos atores no cenário do parto, a obstetriz e a enfermeira obstetra. Tanto assim que nós temos um curso de obstetrícia na USP, que é da USP, aqui em São Paulo, já funcionando há muito tempo, que tem funcionado e tem colocado obstetrizes no mercado, não só o curso de enfermeira obstetra, né, ou o enfermeiro que faz especialização em obstetrícia. Então, pedia isso, pedia também a divulgação dos índices claros. Por quê? Porque na rede de saúde privada é uma relação de consumo. Relação de consumo pressupõe que fornecedor e consumidor, o consumidor tem o direito a receber as informações claras e precisas daquilo que ele quer. E comprar ou não. Isso, e não acontecia isso na rede privada, por uma série de motivos, né, que a gente até vai conversar aqui, o tanto que o profissional médico recebe, como é que ele vai ficar tanto tempo disponível para um parto normal, recebendo tão pouco, o médico não pode pagar para que isso acontece, deveria-se ter um plano, um plantão médico que atendesse... Uma outra logística. Uma outra coisa, mas não atende o parto, não atende com a defesa do consumidor. Sim. E a outra coisa era o cumprimento da RDC 36/2008 da Anvisa, que é uma resolução que determina a ambiência, que determina o uso do partograma, que, como a gente falava anteriormente, nem é de agora. Ele é muito antigo, ele sempre existiu.
né, que determina o direito, a lei do acompanhante, que determina multa pela aplicação de descumprimento da saúde. Se determina multa, por que ninguém é multado porque o acompanhante não pode entrar? E, por fim, o que eu acho bastante importante, começou a exigir-se na ação o consentimento livre, esclarecido, formal, que também não é uma novidade. Já dispõe o Código de Ética Médico que a mulher, que qualquer paciente, no procedimento, ele tem que ter todos os riscos ali. Mas não é só para parto, não é só para cirurgia cesariana, para parto normal também. Qualquer procedimento. Então, não é uma inovação. E depois que o juiz determinou isso... Que foi muito feliz. Que foi muito feliz, que foi um pedido das mulheres, partiu da sociedade civil. Claro, exatamente. Ele perdeu um tempo. Na verdade, ele ganhou um tempo ouvindo a gente. Então, houve uma consulta pública sobre os termos que foram colocados. E, assim, essa sociedade civil que mobilizou essa ação também participou da consulta pública, porque a população... Ali a querência dela, né? Isso. Quando a população exerce o controle social, ele consegue influenciar políticas públicas. Então, assim, não tem inovação. Né? Não tem inovação. Eu acho que é só aplicação de coisas que já existiam. E só para ir um pouquinho mais lá atrás, se a gente falar da CEDAW, que é a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é de 1979, ratificado pelo Brasil em 84, ela já garante todas essas informações da mulher ao exercer seu direito sexual e reprodutivo. Então, a gente não está falando de inovação, a gente está falando de aplicação de regras de tratados internacionais que o Brasil já assinou e já ratificou. E que há muito tempo deveria ser feito. Né? É muita teoria, é muita palavra escrita no papel e que não é colocada em prática. Isso. E que, se é colocada em prática, não tem fiscalização também. Da Defensoria Pública, vocês têm muitos casos disso daí? Ou é uma novidade também que vai começar a aparecer? Então, apesar do que a gente chama de violência obstétrica ser uma prática, né, antiga, comum, ainda não, as mulheres ainda não procuram saber ou um ressarcimento em caso dessa, se ocorrer um dano. Muitas mulheres acabam se frustrando naquela expectativa de um parto. Mas como no final das contas o seu bebê está ali e o seu bebê está bem, tudo acaba bem, a mulher acaba não querendo reviver aquela situação. E muitas mulheres também que nos procuraram, a gente encontra muita dificuldade na produção de prova. Acho que no caso Gente, mas como dificuldade na produção de prova? Eu tive um parto, aconteceu isso... fiquei doente, meu filho nasceu com problema por causa da cesárea. Então, não é mais prova, não tem mais prova que isso, uma criança e eu. A gente entende que nos casos em que a relação é uma relação de consumo, a gente pode pedir a inversão do ônus da prova. Então, pedir para a parte contrária provar que aquele parto não era necessário. E o outro tem que se defender. Isso. O hospital médico que tem que se defender. Mas em outros casos em que não é entendida essa relação de consumo, a gente tem que trazer algum mínimo elemento de prova, porque é muito difícil no âmbito jurídico a gente discutir questões técnicas médicas, né? Então, dois lados técnicos, normalmente, né? diferente médico, do doutor, normalmente nós não temos essa expertise também. E os juízes também, o judiciário não tem também. Então, eles acabam entendendo como aquela decisão médica a decisão correta. E aí a gente trazer esse contraponto, e aí eu estou falando num caso de um parto específico, e trazer esse contraponto é difícil. Mas esse tipo de violência também não é só nas condutas médicas. O que a gente vê mais comumente são as violências verbais que acontecem durante o trabalho de parto ou durante a internação, que aí é feito por qualquer profissional de saúde. É mesmo? Sim. Isso é muito comum, relatos de mulheres. Xingamentos, o que... Ou piadas, porque a mulher, durante o trabalho de parto, ela acaba se expressando, expressa a dor. Ela está numa situação de vulnerabilidade e cada pessoa reage de um jeito a uma situação. Então, há relatos de condutas que ridicularizam isso, que minimizam o sentimento da mulher.
E isso traz para a mulher uma frustração, traz para a mulher um constrangimento. A gente tem, acho que o maior relato de violação é a questão da lei do acompanhante. Que pode ou que não pode? Que pode, a lei é de 2005. A lei diz que pode acompanhar. Acompanhante de livre escolha da mulher. Você pode ser a irmã, a mãe, então, só o pai que a gente vê lá dentro, né? Há hospitais que não permitem homens, então pode ser uma mulher, porque vai constranger outras mulheres, porque eles não pensam numa sala de pré-parto com uma privacidade. Então acabam, vai trazer um homem e aí a outra mulher em trabalho de parto vai se sentir constrangida. Então, assim, o sistema como um todo muito burro. Não é preparado para todas essas exigências e esses direitos, né? E aí acabam se negando esses direitos porque eles não se preparam para cumpri-los. Mas espera aí, quem está em casa não está tudo perdido não, tá? Calma que a gente só está começando essa discussão. Eu vou partir aqui para o doutor César, porque a gente fica nas mãos dos médicos, de vocês. Acompanha toda a gravidez, a senhora tem saúde, o seu bebê também está com saúde. Chega lá na última semana, olha, doutor, eu quero parto normal, tá bom, vai ser parto normal. Chega na última semana, no último dia ou na última consulta, o médico nos avisa que, olha, melhor cesárea porque o bebê sentou, ou tá com o cordão umbilical enrolado, são as frases que a gente mais ouve, né? Ou passou do tempo, O que a gente faz, doutor? Eu só sou a Silvia, eu só sou uma mulher, eu não sou médica, eu não entendo. E claro que a gente vai querer alguma coisa boa para o nosso filho. Perfeito. É complicado. Eu acho o seguinte, quando a gente procura um profissional de qualquer área, se eu for procurar um advogado, certamente eu vou procurar referências sobre ele, sobre a competência do trabalho dele, sobre o histórico dele como profissional. Isso não é diferente para médico. A principal... Onde a gente procura isso para médico? Para médico não está escrito. Se você quiser procurar individualmente o currículo desse médico, alguns são docentes, outros são médicos comuns, não quer dizer que o que é docente é melhor. Lá no CRM, no site do CRM, a gente não consegue... Eu acho que a melhor referência, eu penso, é a referência de uma amiga, de um companheiro, porque você pode olhar no site do médico, tem referências que ele próprio coloca lá. Exato. Eu acho que o melhor seria procurar essas referências com alguém da sua confiança, né? Que já teve experiência com esse médico. Enfim, estabelecido um vínculo que eu penso que é o principal deles, que é o vínculo de confiança, não é? Você deve, quando o médico expõe uma conduta, ele deve fundamentar bem essa conduta. O seu nenê está sentado, como você falou. É um problema? É um problema. É um problema. Eu vi na internet outro dia até uma técnica que o médico usa de, eu não sei se é isso, ele vai acarinhando a barriga e o bebê volta para a posição de cabeça para baixo, que é ideal para nascer, esses né? malabarismos, essas invencionices, elas podem terminar em tragédias. É mesmo? Não é? Tem muito indivíduo charlatão. Não é? Tem muita gente que preceitua técnicas que não tem evidências científicas que deem suporte a ela. Um obstetra bem formado tem uma longa curva de aprendizado. Ele primeiro precisa ser um médico, ele precisa fazer o curso de graduação médica, ele é um médico. Depois de médico, ele precisa cumprir 3 anos de residência em ginecologia e obstetrícia, e depois ele precisa ser certificado receber um título de especialista, que é conferido pela AMB, Associação Médica Brasileira, não é? E, além disso, ele não está pronto, ele precisa continuamente estar em formação e em atualização. Então, o médico, eu quero deixar claro para o telespectador, o médico, ele não veio ao mundo para fazer maldade para suas pacientes, porque esse debate está contaminado por passionalismo, não é? Estão demonizando o médico. É claro, deve ter médico que é demônio mesmo, deve ter médico que é bandido, como deve ter jornalista, como deve ter advogado, como deve ter qualquer... Não é desse que eu estou falando. Não é. Eu estou falando da imensa maioria de médicos que querem prestar um trabalho correto, que estão insatisfeitos com o elevado número de cesáreas. Depois nós podemos debater por que o número chegou a esse percentual, a esse caos. Né? Acho que isso é um ponto importante para a gente discutir. Mas o médico, em princípio, ele está para prestar um serviço qualificado, para atender as expectativas, para respeitar a paciente, não é? E ele não quer fazer mal para ninguém. Não é? Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, a enfermeira obstetriz, ela é fundamental nesse processo. Tão importante quanto o médico. Não é? No passado, ela era muito valorizada, fazia parte da equipe.
Eu acho que ambos têm que trabalhar em conjunto. Eu não consigo entender, né, um médico trabalhando sem a enfermeira, obstetriz, né, e também não consigo entender uma obstetriz responsável única e exclusivamente pelo parto numa casa de parto, como prevê a lei do Zé Serra. Em que a enfermeira pode trabalhar sozinha numa casa de parto. Por que não proliferaram as casas de parto? Porque nenhuma enfermeira tem coragem de assumir isso sozinha. Tem pouquíssimas casas de parto no Brasil. Hoje, se as enfermeiras quiserem fazer uma casa de parto, elas podem se reunir e fazer. A lei dá suporte, dá guarida para isso. Mas ninguém quer fazer isso. Por qual razão? Porque um parto de baixa complexidade, né, tem tudo para caminhar normalmente, mas não é salvo-conduto, não é garantia de que vai caminhar normalmente. E se não caminhar? Pode ter emergências muito sérias, como sangramento, prolapso de cordão, com óbito fetal iminente. E nada pior para a mãe do que ela perder o seu neném. A gente fala dos casos bem-sucedidos, mas não fala dos casos mal-sucedidos, num extremo ou no outro. A gente pode falar de uma episiotomia que foi dramática, que a paciente morreu por conta de uma hemorragia da episiotomia. É possível que isso aconteça. Mas também existem pacientes que insistem a todo custo em fazer parto normal, e nós temos relatos de hospitais grandes aqui em São Paulo, de que o neném foi a óbito porque a mãe não aceitou a indicação de cesárea. Então, nenhuma situação está correta e nem outra situação está correta. Né? A gente precisa discutir isso com responsabilidade, sem passionalismo. Nós, na Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, e eu assumo a presidência da FEBRASO, que é a brasileira, a partir de janeiro, nós queremos levar esse debate tendo como protagonista principal a parturiente. Fazer o melhor por ela. Juntar equipe, juntar esforços, não fazer reserva de mercado, porque essa discussão está contaminada por reserva de mercado também. Reserva de mercado também. Também, tanto da parte dos médicos como da parte dos não médicos. Né? Então nós precisamos colocar cada um nos seus lugares, lembrando que o foco principal de atenção é a paciente. Aí eu posso dizer, doutor Silvio, que cesárea é risco? Cirurgia de cesárea é risco para a mulher? Eu posso afirmar essa frase? Eu acho que, em tese, você não pode falar que cesárea é risco. A cesárea é um procedimento que tem suas indicações precisas. Mas ela se você é for usada ver sobre quando o está âmbito em situação médico, de risco. Aí sim eu posso se a gente for comparar uma cesárea letiva, que é aquela cesárea que não tem indicação, com o parto normal, essa cesárea letiva tem um risco muito maior. Risco de infecção, risco de hemorragia. Então, assim, essa é uma situação que deve ser realmente desestimulada por parte do médico. E a paciente deve entender isso. Ela deve ficar muito consciente de que o parto normal é muito melhor para ela e para o bebê, como já foi colocado aqui anteriormente na reportagem. Eu perguntei isso daí porque eu estou tentando chegar numa outra pergunta para o senhor. Então, se eu digo que a cesárea ela é usada, ela é necessária em situações de risco para a mãe ou para o feto, né, ou para a criança, por que a gente tem esse número de 84%? Eu estou falando que 84% das mulheres estavam em situação de risco, então, ou o bebê. É aí que está a grande distorção. O que acontece com a mulher brasileira, gente, com essas crianças? Na verdade, não é a mulher, é toda a estrutura que existe por trás disso. Né? Essa estrutura que tem que ser mudada. Comercial. Também, eu vejo... Quando essa lei foi lançada, eu fiquei um pouco reticente. O senhor faz mais cesárea ou mais parto normal? Eu acho que eu estou no equilíbrio atualmente. No equilíbrio. Eu estou no equilíbrio. E quando faz cesárea, é a situação... As duas coisas. Ou pedido. Eu também, quando eu tenho pacientes que me pedem para fazer cesárea letiva, eu também faço cesárea letiva. Porque, veja só... E que tem que assinar um termo. Se a gente for pensar nos princípios da bioética, bioética move as decisões do médico e também deve mover as decisões dos juízes nos casos de processos médicos. Você tem 4 pilares: a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Se a gente for pensar no caso específico do que a gente está conversando hoje aqui, que é a resolução 368, a gente tem que ficar muito atento em relação à autonomia. Eu volto a tocar nesse ponto. A autonomia é o que eu quero... O que a paciente quer. O que a paciente quer. Qualquer procedimento médico é assim. Você vai operar um câncer de mama, o mastologista vai colocar para a paciente: olha, você pode fazer uma cirurgia conservadora, ou a sua mama pode ser retirada e reconstruída. Com um tratamento X. Cabe a ela decidir, de posse dessas informações. Então, assim, o que cabe ao médico obstetra, ao médico pré-natalista, ao longo do pré-natal, conversando sobre isso, e falando sobre o parto, sobre o local onde vai ser feito, sobre as vantagens do parto normal em relação à cesárea, sobre as eventuais indicações de uma cesárea, se forem necessárias, porque é como você falou, como a gente conversou, não dá para você falar em tese que a cesárea é ruim.
A cesárea salva crianças e salva mulheres em muitíssimos casos, né? O Dr. César está comentando em relação, por exemplo, à apresentação pélvica. Hoje você não se arrisca mais a fazer um parto vaginal numa apresentação pélvica, porque você pode ter várias intercorrências que vão levar um risco, principalmente ao feto, muito grande. Esse é um assunto polêmico, eu vou cortar o senhor rapidamente aqui, porque a gente vai para um rápido intervalo e vamos continuar esse debate aqui nos nossos estúdios, principalmente falando do plano de saúde e dessa reserva de mercado que a gente começou a contar aqui. Que história é essa? E se eu decidir fazer a minha cesárea, eu tenho que pagar? É isso? E não é barato, tá? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Assembleia Debate. O programa de hoje discute as novas regras para a realização de partos por cesárea aqui no Brasil. Um assunto delicado e importante para a saúde da mulher e principalmente para a do bebê. Nós agora vamos assistir trechos de um documentário lançado no ano passado que revelou com profundidade, mas também com delicadeza, as implicações da cultura da cesárea. O Brasil é campeão mundial de cirurgias cesarianas. Mais de 50% das mulheres brasileiras grávidas têm seus bebês por meio de procedimentos cirúrgicos. A situação é alarmante. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que a porcentagem de cesarianas não ultrapassem 15% do total de partos. As consequências desse índice são graves. Aumento da prematuridade, enfraquecimento do vínculo materno-infantil, crescimento do desmame precoce e da depressão pós-parto, entre outros. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. Infelizmente, grande parte das práticas médicas, até bem recentemente, não era respaldada por evidências científicas sólidas. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todos os pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. Nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu pra gente que ele tem condição de nascer? E nesse momento eu botei na minha cabeça, minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não vai acontecer de novo. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados, eles passarem a ser inúteis? I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? Meu olho encheu de lágrima agora. Nossa, até estou embargando a voz, desculpa, gente. A mulher tem medo de parto normal, Ana? A mulher ela é mal informada. É o que fala no documentário, é o que foi falado aqui. É um problema multifatorial. São várias questões juntas. Então, nós temos uma questão cultural, nós temos uma falta do empoderamento da mulher, ela sempre coloca a decisão do corpo dela ao outro, e isso é cultural. E isso não é só no parto, isso é no trabalho, isso é na rua, olha no assédio, né? Olha os números de violência que nós temos contra as mulheres. Isso acontece no parto também. É nosso, né? Isso, como a própria Ana falou recentemente, há pouco, né? Ela sofre várias violências por vários profissionais de saúde, né? Às vezes a enfermeira sobe na barriga dela para fazer manobra de Christeller e causa óbitos, causa uma série de coisas. Ela sofre xingamento e ela é desacreditada.
Então, assim, hoje... A gente ouve muito essas histórias, isso. né? Assim, a gente então, comenta assim, entre a gente. Ela não pôde ter o parto, né? A pesquisa Nascer no Brasil, feita pela Fiocruz, lançada no ano passado, que por alguns anos ouviu mulheres no Brasil inteiro, ela mostra que no início da gestação, 20% das mulheres queriam cirurgias cesarianas como como via de nascimento. Ao final da gestação, 63% tinham sofrido cesariana. De 20% que queriam, 63 entraram na pesquisa Nascer no Brasil. E assim, essas coisas acontecem por detalhes pequenos, né? A mulher chega no hospital, às vezes ela está em pródromos, que pode durar dias, né? Então, ela não está em trabalho de parto ativo, então ela não vai dilatar naquela velocidade, e ela está com contração, e ela não tem acesso, né, a uma doula, ela não tem acesso a uma equipe multidisciplinar, a uma obstetriz ou enfermeira obstetra que pode estar com ela. O modelo coloca o médico para atender naquele momento. E, às vezes, isso vai durar muitos dias. E aí, nós temos a questão do não pagamento do profissional adequadamente. Nós temos a questão da mulher querer aquele profissional que ela atendeu o tempo todo, que é um modelo diferente. E nós temos hospitais que, assim, como a gente está falando da ANS e é privado, eu vou me ater só à questão privada aqui. Sim, que nós essa temos que hospitais, maior, né, que não aceitam e que não se abrem para outros modelos. Então, assim, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana e a Artemis está denunciando ao Ministério Público e a ONUDEM vai chegar nele segunda-feira. O Hospital e Maternidade São Luís, ele descredenciou 2 obstetrizes porque elas entraram as 2 juntas, né, num trabalho de parto para atender uma paciente dela, que estava pagando particular o hospital. Então, assim, e eles vêm fazendo isso sistematicamente. A mesma coisa fazem com foto. Eles proibiram, né, que a mulher que vai ter filho lá leve um fotógrafo da sua preferência. Isso é venda casada, Código de Defesa do Consumidor. Vai estar lá, nós temos prova, nós temos contrato que o hospital recebe uma margem de lucro da empresa de fotografia. Então, eu só estou falando isso porque existem provas e que vão chegar nas autoridades. E isso vai fazendo o quê? Né? A doula, ela foi proibida de entrar com a sua bolsa de doula na sala de preparação ali do parto, que é óleo para massagem. Então, o que você vai fazendo? Você mina e tira da mulher todo o aparato que ela tem para se sentir confortável. Para ela se sentir confortável. Porque se as mulheres que estavam falando na reportagem há pouco, e era um hospital público, todas elas falaram dor, a mulher fala, eu sinto dor, será que ela podia ter acesso a uma água quente? Será que ela tinha um óleo de massagem? Será que a dor é a dor física ou é o medo? Será que um carinho? Será que se ela tivesse um acompanhante segurando na mão? Será que ela tivesse alguém olhando? Eu tive dor no parto do meu segundo filho. Os meus 2 partos foram domiciliares planejados. E no parto da primeira filha, eu não tive nenhuma dor. Foi um parto que eu cantei. Até porque cada parto também é um parto enquanto a Sofia saiu, eu cantava Clara Nunes. Foi uma coisa maravilhosa. Falei, meu segundo parto vai ser assim. E eu senti bastante dor. E tinha uma hora que eu estava com dor, a minha doula, eu nunca esqueço disso, ela segurou, agachou, ela falou assim, Ana, transforma a dor em força. Eu falei, como? Eu não sei fazer isso. Ela, você sabe. Lembra da nossa respiração? Eu falei, acabou a minha dor. Então, será que a mulher sente só ela sente dor física? De casa, tá vendo? Existe dor, mas existe como melhorar essa dor até sem remédio. Existem métodos não farmacológicos e farmacológicos. As mulheres da saúde pública não têm acesso à anestesia. A anestesia, muitas vezes, ela é feita numa dose que paralisa o trabalho de parto. E aí a mulher vai pedir cesariana. Utiliza-se ocitocina, só um minutinho, doutor. Utiliza-se ocitocina muito antes. Ocitocina, só para quem está em casa, é para estimular, não é, doutor? Para estimular o parto, né? O nascimento, né? Ele aumenta aumenta as contrações, exatamente. E às vezes a mulher não precisa. Às vezes a enfermeira que atende, que chega lá, é padrão. Pega, coloca a ocitocina. Já coloca, então, né? assim, você não oferece condições para a mulher não sentir dor. Você ceifa o direito dela. E aí é complicado. Né? Então, eu acho que a mulher precisa desse olhar de respeito. O empoderamento da mulher. Tanto para que ela esteja informada, escolha uma cesariana, quanto que ela saiba que ela é capaz de ter um parto normal e ser bem acompanhada e não ser violenta. Não adianta você tirar a cesariana e dar um parto violento. Não adianta.
Diga, doutor César. Eu queria colocar algumas questões que acho que são relevantes. E tem muita gente que fala sobre parto sem nunca ter entrado numa sala de parto. De quem que você está falando? Eu falo de pessoas em geral que se arvoram de uma autoridade. Né? Não estou falando de ninguém aqui, porque certamente são pessoas envolvidas com essa questão. Especialistas na área. Mas tem pessoas que falam de parto que nunca entraram numa sala de parto, nunca acompanharam uma gestante, não tem a menor ideia do que acontece. Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O médico obstetra é o responsável, a meu juízo, não é? Salvo, como diz o advogado SMJ, salvo melhor juízo, o obstetra é o responsável pela equipe. Você tem uma orquestra, tem que ter um maestro. Alguém tem que ser responsável. E legalmente, o único que responde, legalmente, pelo desfecho exitoso ou não, é o médico. É ele. Então, ele é o responsável. Tá. A conduta soberana é dele. Tá. Isso não pode abrir mão. Segundo, a enfermeira obstétrica, ela é muito importante. E terceiro, o acompanhante, que é muito importante. Seja homem, mulher, irmã, não mãe, importa. não interessa. Quem é a doula? A doula não é uma profissional, ela não é reconhecida como profissão. A doula é uma acompanhante, ela tem que se ater ao papel de acompanhante. Ela não está ali, como na prática muitas vezes acontece, para criticar a conduta do médico, para ser um antagonista das proposições do médico. Se o médico está notando que tem uma distócia funcional, que é isso, uma incoordenação das contrações, aquelas contrações não estão produzindo a dilatação do colo, e o médico decide, com a formação que ele tem, não é? Com a educação médica que ele teve, com o conhecimento da literatura médica, que ele deve ligar um ocitóxico, uma ocitocina. A doula não pode buzinar no ouvido da paciente. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Né? Ele vai ligar isso aí, vai acelerar o seu parto e vai ser desastroso, como se o médico fosse um bandido. O médico não é um bandido. Né? Não podemos colocar o médico como o responsável por toda essa desgraça que está acontecendo entre nós. Certamente ele tem responsabilidade, porque é ele que faz a cesárea. Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Né? Não podemos negar isso. Não pode. Né? Então, cada um no seu papel. No seu quadrado. Cada um no seu papel. Não é? Eu não posso chegar aqui e falar, deixa eu ficar no seu lugar aqui, eu que vou entrevistar. Não, a entrevistadora é você. Você que determina. Nem eu chegar e fazer parte. Né? Nem passar remédio, exatamente. Então, cada um no seu papel. Então, essa história do parto domiciliar, a gente fica sabendo o que deu certo. O que deu errado, que chega no hospital, não é? Eu tenho relatos inúmeros, não é? De casos gravíssimos que chegam ao hospital, muitas vezes não vem à tona. Então, a gente precisa catalogar isso e colocar em percentuais corretos, com metodologia correta, e que a população sem passionalismo, para que a gente tenha a melhor decisão, repito, em favor da paciente. Eu tenho que colocar minhas convicções à prova frente às evidências demonstráveis. Né? Eu não posso ser irresponsável de chegar aqui e falar, não, o parto é para a gente cantar. Não, parto não é para cantar. Eu cantei, fui muito feliz. Parto não é, parto é uma coisa, chama-se trabalho de parto. Sim. É trabalhoso, é doloroso, e precisa orientar a paciente que as contrações vão ser intensas, vão exigir tolerância dela. Ela precisa ter, sim, quem passa um óleozinho na barriga dela, ou quem lhe dê apoio, lhe dê conforto emocional. Não, mas ela tem que saber que aquilo precisa ter um grande envolvimento, de que não é uma coisa fantasiosa. Ela pode recusar. Eu tenho uma dúvida aqui, doutor, na verdade, que eu falei antes da gente ir para o intervalo sobre esse negócio de plano de saúde e essa autonomia que eu posso ter de falar assim, gente, está linda a discussão aqui, adoro vocês, mas eu vou fazer cesárea. Sabe assim, eu quero que meu filho nasça de câncer, com o signo ascendente de touro, no horário da 1h45, que foi o horário que o meu marido nasceu 40 anos atrás. E aí eu posso escolher a cesárea e o horário e tudo. Posso ou não posso, doutor? Pode, desde que o médico concorde, você até pode. Concordo, mas daí eu pago. Isso é errado, né? Mas assim, se a gente for pensar, mas não tem tem gente que, fisiologicamente, sim. muita gente. Assim, eu quero dia 27, não sei o que, é para casar com a data da minha mãe. E até pegando o gancho dessa tua questão, eu vou voltar ao que eu tinha começado a conversar em relação à norma mesmo. E aqui, vendo do meu viés aqui jurídico, como que você vai emprestar eficácia a essa norma? Porque a gente tem N leis no Brasil que não pegam. Então, se a gente tem uma lei que me parece até interessante do jeito que ela está escrita, agora me parece muito interessante, não só por colocar isso em discussão, mas também por estimular ou desestimular uma distorção que existe hoje no Brasil. Então, como emprestar eficácia a essa norma? Eu acho que
a partir daí tem que vir uma mudança de estrutura nas próprias maternidades. Que não vai acontecer agora. Por exemplo, a gente teve um caso marcante, a questão de 10 meses atrás, o fechamento de uma maternidade de ponta, aqui em São Paulo, né? E aí você vê que entra até a questão dos planos de saúde. Por que foi fechada? Os meus filhos nasceram nessa maternidade. Excelente essa maternidade. Excelente. O Hospital Santa Catarina. Hospital Santa Catarina, exatamente. Excelente. Paulista, sim. Foi fechado, por quê? Aquele espaço que era ocupado pelas gestantes, a direção do hospital achou por bem usar aqueles leitos para uma área mais lucrativa, que é a área oncológica. Veja, se nós formos analisar a coisa como um negócio, e a gente não pode censurá-los por causa disso. Tá. Você ter um hospital hoje é ter um negócio. A gente está no sistema capitalista. Então, eu só não quero ser um produto, doutor. Exatamente. Eu só não quero ser um exatamente. É aí que você entra numa distorção. Porque se eles usam leitos preciosos e faltam leitos obstétricos hoje, não só em saúde pública, mas também em saúde privada, hoje você pode ter uma situação, a gente está falando aqui em saúde privada, a ANS, então você pode ter uma gestante que procura vaga numa maternidade X, não tem vaga, ela está em trabalho de parto, ela pode, nesse nosso trânsito maravilhoso de São Paulo, naquela situação de ir para outra, isso não pode acontecer. Você tem que partir da lei, mas dar uma estrutura de vaga para essas pacientes de qualidade. O que é qualidade, ao meu ver? Tem que ter uma mudança de paradigma, na verdade, né? Você tem que focar um pouco menos, como já foi colocado pela Ana, na assistência particularizada do médico e focar na parte institucional. Então, eu não concordo com você em relação às casas, tá? Eu acho que isso tem que ser instituição como hospitais, como maternidades estruturadas. Porque você pode ter uma mudança de rota e você vai ter que ter uma estrutura hospitalar no meio desse caminho, independente de ser uma gestação de risco ou não. Ou seja, se a gente for pensar nessa estrutura de planos de saúde, né, não dá para a paciente querer que o médico vá dar assistência para ela num parto normal, dentro dessa estrutura. Ela tem que pensar que, muito provavelmente, não vai ser o médico que fez o pré-natal dela que vai fazer o parto dela. E sim o hospital onde ela quer ganhar. Olha, eu quero ganhar na Promatre, então, olha, na Promatre a gente vai melhorar a estrutura para ter lá 4, 5 obstetras, 15 obstetrizes, disponibilidade de doulas para você ganhar no local que você quer. Mas não com o médico que você quer. É inviável você pensar até na parte remuneratória do plano de saúde, esperando que o médico fique do ladinho da paciente, aquele médico pelo qual a paciente optou, para ganhar o que os planos de saúde pagam. Eu estou indo para os minutos finais do nosso debate aqui, faltam apenas 2 ou 3 minutos aqui, eu vou começar a entrar na conclusão, mas eu preciso deixar claro uma coisa. Então, se eu optei na rede privada de saúde ter um parto cesárea, quem que paga esse parto? Só para deixar claro agora aqui, quem que paga esse parto, doutor? Não, o parto continua sendo pago pelo plano de saúde, por conta dessa modificação, desde que a paciente assine. Isso foi um grande consentimento que ela escolheu. O doutor Silvio está absolutamente correto, isso foi um grande equívoco da redação dessa resolução. Não tem que misturar pagamento de honorários com indicação de via de parto. Indicação de via de parto é arbítrio do médico, claro, uma vez comunicado à paciente, os fundamentos para essa indicação. Não tem que mandar partograma para pagar. Partograma é um documento da paciente, que diz quantas vezes ela foi tocada, entra na intimidade da paciente, ela pode não querer revelar isso para um revisor de contas. Então, esse é um grande equívoco. Eu acho que tem ferimentos éticos em você enviar o partograma da paciente junto com a conta médica. Junto com a conta médica. Acho que você pode não querer compartilhar o que aconteceu no seu parto com um revisor de contas médicas, isso da sua intimidade. Não é? Então, é um grande equívoco. Quem tem que pagar o parto, qualquer que seja a via de parto, é a operadora de saúde. E o médico não precisa fazer partograma para uma cesárea eletiva por indicação médica ou por vontade própria da paciente, de acordo com, como disse a doutora Ana Lúcia, uma palavra que se usa muito entre as feministas, o empoderamento. Né? Então, tem que respeitar a autonomia delas. Ana Lúcia, a gente tem 30 segundos. Silvia, num país que você é campeão mundial de cesariana, a mulher não tem risco de não conseguir fazer a cesariana. Ela tem risco de exercer autonomia. Ela tem risco de negar um procedimento invasivo. Ela tem risco de conseguir uma boa assistência.
Então, acho assim, o que está em risco hoje não é a mulher escolher a cesariana eletiva. Ela pode escolher, sempre pôde. Somos campeões de cesariana. Os hospitais em São Paulo têm quase 100% de cesariana. É a autonomia da mulher. Ela saber que ela pode recusar a ocitocina e que ela pode cantar no parto. Eu cantei. Meu parto foi muito bom e minha filha nasceu e era a minha escolha. Cheia de saúde. 9 anos, bonitona. Essa é a melhor parte aqui para quem é pai, quem é mãe, para quem é médico, enfim, para quem é tio, tia, que mesmo que não teve. Doutor Silvio, as suas colocações finais aí, que a gente está acabando já o programa. Bom, eu acho que esse tipo de discussão aqui nesse espaço é sempre muito bem-vindo. Eu acho que a gente não pode pensar, no Brasil, a gente tem aquela mania de pensar que lei resolve tudo. Eu acho que lei pode ser uma coisa muito interessante, também, né? Desde que venha junto com discussão, que é o que a gente está fazendo aqui. Discutir, lapidar a coisa, dar eficácia para aquela lei, que isso que é importante. Saber, né? Procurar saber. Mudar visões, e isso vir junto com uma mudança de estrutura também, uma mudança de mentalidade. Agora, veja, isso não é de uma hora para outra que a gente vai ter 84% particular no Brasil para 20% alemão, na Alemanha, né? Isso vem, é todo um processo e é uma roda que começou a girar. Por isso que eu estou muito feliz. O fato é que tem que diminuir isso. Com certeza. Não combina. Ana Rita, você tem filho? Não, não. Ainda não. Pensa em ter? Penso. Parto normal ou cesárea? Eu espero que normal. Também depois de toda essa discussão aqui. Considerações finais. Quem precisar, enfim, procurar ajuda, procurar, enfim, referência legal, pode procurar vocês. Sim, deve procurar. A Defensoria Pública está à disposição, o NUDEM da Defensoria Pública também. O que a gente recomenda sempre é o esclarecimento, o vínculo de confiança com o médico, e esse vínculo se faz com questionamento e com esclarecimento de dúvidas. E se não tá bom, troca, né? O termo de consentimento, o termo de consentimento e uma outra questão muito importante que é o plano de parto. A gente sempre recomenda o plano de parto, porque ao você preencher o plano de parto, você já conversa com o médico sobre o que está escrito ali. Então, as dúvidas são esclarecidas, isso é discutido. E a partir desse momento, você começa realmente a exercer a sua autonomia do que você deseja e o que você não deseja no seu momento, no momento do nascimento do seu filho. Doutor Celso, só uma última questão aqui que me veio à cabeça. Se eu tive cesárea, eu posso ter parto normal? Pode. Pode ter parto normal, eu não preciso necessariamente fazer cesárea. É bastante discutível na literatura. Se você teve uma cesárea, isso é tranquilo, acho que é uma aceitação universal. Se você teve 2 ou mais cesáreas, essa questão, então, é uma questão discutível. Há linhas que aceitam um parto normal e há outras linhas que, eventualmente, não aceitam um parto normal. Isso, na literatura médica, é muito discutível. Mas uma cesárea não impossibilita de que venha a ter um parto normal. Olha, infelizmente, o nosso horário foi curto por esse papo tão polêmico e tão bom e tão enriquecido aqui com as informações de vocês. Eu até proponho para que a gente faça um segundo programa aí, proximamente, aí numa data bem próxima, porque esse assunto só está começando a ser falado aqui na sociedade e por nós também aqui na TV Assembleia SP. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Eu agradeço a presença de todos os nossos convidados e, claro, a você também, telespectador. E olha só, você pode acompanhar a nossa programação da TV Assembleia SP na nossa página www.al.sp.gov.br. Tchau e uma ótima semana para todos vocês.